Aleluias. O Senhor vem falando comigo essa semana sobre a ceia. E o Senhor disse: minha filha, vocês precisam pedir por mais arrependimento. Pedimos tanta misericórdia ao Senhor e pedimos tão pouco para nos arrepender. A igreja em avivamento, querido, ela é uma igreja que chora. Ela é uma igreja que vê as suas mazelas. Se você ler todos os livros de avivamento, você vai ver que os cultos mal tinham palavras. As pessoas rugiam de dor por seu pecado, rugiam de dor pela sua miséria, porque se viam através do Espírito. E o Espírito Santo nessa manhã, Ele quer nos levar para um lugar mais perto do Senhor. Nós precisamos de mais de Deus. Mas enquanto pedirmos misericórdia e não pedirmos arrependimento, nós não vamos entrar em lugares aonde Ele está. As misericórdias te levam a não ser consumidos, mas o arrependimento te leva para o trono. E eu quero te perguntar, qual é a intensidade que você quer de Deus? Você quer viver só não ser consumido? E talvez isso não vai ser suficiente para esse tempo mais. Não vai ser suficiente para a sua fé. Não vai ser suficiente, porque você vai precisar de mais. Você vai precisar de mais de Deus para aguentar o amanhã. Você vai precisar de entrar mais no trono para ter mais dele, para suportar as lutas. E eu disse para o Senhor: Pai, qual é a palavra? E eu quero compartilhar com os irmãos Salmo 139, versículo 23 e versículo 24. Diz assim: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Quem tem esse desejo nessa manhã? Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Vocês estão sim me ofendendo. Então fala com o seu irmão: você está sim ofendendo o Espírito Santo. Porque eu falei: Senhor, vê se há em mim. E o Senhor disse: há em você sim. Porque muitas vezes nós entramos nesse lugar, nós oramos isso, mas não esperamos Deus falar. E Deus está dizendo: você está me ofendendo, igreja, família, salvação, nessa manhã, nessa EBD, nessa mesa. E eu falei: Senhor, se nós estamos ofendendo o Senhor, nós queremos mudar o curso. Nós queremos nos arrepender. Nós queremos ser contra o mal que existe em nós. Nós não estamos aqui porque achamos muito legal a religião. Não nós que estamos aqui nessa igreja pregando esse evangelho. Nós estamos aqui por amor ao Senhor. Existia um hino de antigamente, os jovens não vão saber, mas ele falava assim: Pai, sou contra o mal que há em mim, sou contra os más ideais, dá pra me aceitar assim? Eu vou tentar mudar, preciso ouvir tua voz. E o Senhor nos chama nessa manhã para se levantar contra o mal. E o que está ofendendo o Espírito Santo? Eu quero que você abra a palavra do Senhor em Provérbios 6, 16 a 19. E eu domingo, conversando com alguns irmãos, o Senhor me lembrou dessa palavra. E depois eu fiquei pensando nessa palavra. E quando eu estava orando para a Santa Ceia, quando o Espírito Santo me falou sobre arrependimento, eu recebi essa palavra de Fabinho, que todo dia ele manda um versículo.
daquilo que Deus fala com ele. Nessa mesma hora eu estava lá no consultório, eu estava orando, eu recebi esse versículo. E eu falei, então, Senhor, nós estamos ofendendo o Senhor nisso. Eu estou te ofendendo nisso, eu quero melhorar. Eu não posso abrir mão da sua presença, Espírito Santo. Eu não posso. E por isso, querido, por isso, jovens, que às vezes vocês vão achar que esse lugar é um lugar severo. Mas não é, porque nós não estamos mais querendo trocar a bênção por um prato de lentilha. Nós não queremos mais passar dias e dias de jejum e conseguir uma gotinha da presença do Senhor para escutar meia hora de Anitta e perder tudo que a gente conquistou no secreto. E é por isso que nós estamos tentando falar com a juventude dessa igreja. Nós não queremos ser religiosos, mas nós só sabemos o que tem o valor verdadeiro. Qual era o problema de Esaú comer o prato de lentilha? Ele estava com fome, ele chegou da caça, era lícito, ele estava cansado. Mas o problema é que ele trocou uma coisa muito mais valiosa por uma coisa sem valor para Deus. E a Santa Ceia nessa manhã vai trazer perdão pela essa ofensa que nós estamos fazendo ao Senhor nessa igreja. E nós vamos nos endireitar, nós vamos melhorar. O Senhor vai se agradar de nós. Como um pai que senta no sofá com o filho, Ele está sentando conosco nessa manhã e dizendo: vocês estão me aborrecendo. E nós estamos aborrecendo o Senhor em quê? Em 7 coisas. Há 6 coisas que o Senhor odeia e a 7ª Ele detesta. Olhos altivos. Olhos altivos, diz a palavra do Senhor em Isaías, porque o dia do Senhor será contra todo o soberbo, todo o altivo, contra o que se exalta, porque ele vai ser abatido, contra os cedros do Líbano, os altos e sublimes. O dia do Senhor vai ser contra os carvalhos de Baçã e contra os montes altos, contra os alteiros elevados, contra a torre alta, contra o muro fortificado, contra a arrogância. E a arrogância do homem será humilhada, e a altivez será abatida, e o Senhor será exaltado. Querido, uma dos alvos da vida cristã na terra é ser contra a soberba. Porque o soberbo, ele não consegue ter uma intimidade com o Espírito de Deus. A essência do Senhor, querido, Ele não tem problema em se humilhar. Diz a palavra do Senhor que Ele deixou a sua forma de Deus. Ele deixou, Ele desceu. Não existe evangelho verdadeiro do reino sem você descer. Eu não sei mais para onde que a gente vai descer, porque nós como seres humanos, nesse atual momento do planeta, eu não sei como nós vamos nos achar. Mas se o Senhor está dizendo que tem soberba em nós, nós vamos ter que esquadrinhar dentro de nós isso. Até na nossa boa atitude, talvez. Eu sou tão santo que eu não suporto a sua falta de santidade. Paulo escreve: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Sabe qual é o antídoto para esse pecado que nós estamos fazendo? Chama humildade. Só tem um antídoto para a soberba: humildade. Diante dessa mesa de Cristo aqui, querido, não façais nada por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superior a si mesmo.
Não atente cada um para o seu próprio seu, mas cada para qual também para os outros. Eu e você precisamos considerar o nosso irmão maior. Eu e você precisamos ficar felizes pela bênção do seu irmão. Eu e você precisamos achar que o nosso irmão é melhor, é mais espiritual. Nós precisamos achar um lugar da nossa miséria. Pastora, mas e aquilo? E isso? E aquilo outro? Eu não sei, querido. Hoje a palavra é essa. Eu não sei. Mas eu vou fazer com aquela pessoa. Não, Deus está dizendo, agora é para vocês. Estou dizendo, você tem que considerar o seu irmão melhor do que você. Você tem que entrar em um lugar de humildade. Sabe aquele aluno que o professor diz, meu filho, você não está bom, você não está preparado. Aí chega uma outra pessoa, como é que você está? Não, eu estou ótimo. Quanto você tirou na prova? 4. E como que você está na matéria? Estou ótimo. Talvez nós estamos assim. Deus está falando, você não está bom ainda. O professor está falando, o mestre. Sai dessa estatura de soberba, de religiosidade. Querido, isso é um perigo muito grande, porque Jesus, a igreja de Jesus, era a igreja de Pedro, Tiago, João, Judas, era a igreja dos doidos. Não tinha ninguém ali que era conhecedor da lei, profundo. Não tinha ninguém ali que fazia parte do sinédrio. Um dia ele chamou um zelote. Zelote é os doidos do doido. Tipo nós hoje. Que falava em matar. A igreja de Jesus não é essa igreja que nós pensamos que tem uma ótima hermenêutica, ótimas cadeiras, um quadro lindo dos discípulos sentados à mesa, todos comportados de terno e gravata, EBD separada por turmas e por classes e por aquele negócio, temas. No ano, não, a igreja de Jesus era Maria Madalena, endemoniada, prostituta. A igreja de Jesus era Pedro, pescador. Você imagina o linguajar de Pedro? Que não podia, Paulo não queria nem que Pedro pegasse as pessoas mais estudadas, porque ele era um pescador. Tiago e João eram filhos de trovão. Você imagina como é que eles não eram legais? Essa é a igreja de Jesus. E se nós não entendermos isso, sabe o que vai acontecer? Vamos nos afastar da igreja de Jesus e ficar próximos da religião. E eu não quero isso. Deus me livre disso. Língua mentirosa. Quem pratica a fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Querido, Deus está dizendo que nós estamos mentindo. Nós precisamos parar de mentir. Põe a mão nos seus lábios, como Isaías fez. Fala, purifica os meus lábios, Senhor. A mentira engana você. A mentira engana as pessoas ao seu redor. A mentira destrói relacionamentos. Eu preciso, você precisa. A mentira é uma doença. Ela é um pecado que traz doença para a sua vida e doença para as pessoas ao redor. Qual é o antídoto da mentira? A verdade. Aquele que anda em sinceridade e pratica justiça, fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta com o seu próximo. Olha o que o Senhor está dizendo, olha, você precisa andar na verdade, mas não é a sua verdade, é a minha verdade. Porque não adianta, querido, eu perguntar para você, esse bolo tá bom? E você, para me magoar, fala, tá com gosto de trigo.
Mas eu falei a verdade, pastora. Não é disso que o Senhor está falando. O Senhor está dizendo que você tem que andar na verdade, que é a palavra dEle. Você sempre apaziguando, você sempre trazendo uma coisa boa do seu irmão, falando a verdade das qualidades do seu irmão. Para que você vai falar a verdade das coisas ruins dele? Fala a verdade das qualidades. Se a pessoa é uma pessoa ignorante, para que você vai falar que ela é ignorante? Ela é ignorante e é trabalhador? Fala que ele é trabalhador. Essa é a verdade. É a verdade que cura, é a verdade da palavra. É trazer amor entre os irmãos. E é claro, o Senhor está dizendo, você tem que ser justo, praticar justiça. A sua vida tem que ser clara. Você não pode atender o telefone e falar que eu não estou. Você é um cristão. A palavra do Senhor diz que há nuvens de testemunhos ao seu redor e seu derredor. E no ambiente de reino, querido, é muito ruim, porque você vai mentir agora, daqui a 2 minutos alguém vai ver você fazendo. Pior. Fala com seu irmão, o reino expõe. Mãos que derramam sangue inocente. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vinho perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que desfarei com toda a terra. O antídoto: o verdadeiro discípulo tem que aborrecer o mal e ser amigo do bem. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu odeio. Eu pensei, Senhor, mas nós estamos matando alguém? Tem alguém, algum marido que está batendo em alguém, empurrando alguém na igreja? Mas não existe só isso de violência. O Senhor não quer que a gente veja violência. O Senhor não quer que a gente instigue violência. Está vendo o jornal? Ah, uma pessoa atropelou a outra. É isso mesmo, vão matar. Nossa, podia morrer atropelado. Ah, Deus podia matar essa pessoa porque a outra já ficava livre. Isso não está agradando o nosso Senhor. Se você está vendo algo na televisão que está te instigando a isso, para. Se tem alguma coisa que você está caminhando com alguém, alguém está te instigando à violência, para agora. Porque isso está aborrecendo o Espírito Santo. Coração que traça planos perversos e pés que se apressam para fazer o mal. Salmo 34, de 16 diz: a face do Senhor está contra os que fazem mal, para desraigar da terra a memória deles. Olha, querido, quando você maquina o mal contra o seu irmão, você está trazendo maldição para os seus filhos. Apagar da terra a memória deles. Quando você pensa um caso, vão fazer alguma coisa aqui contra aquele irmão, propositalmente, passar a perna, fazer isso, fazer aquilo outro. O antídoto: pagar o mal com o bem. Fala para o seu irmão, pague o mal com o bem. Sabem que 1 Coríntios 6, 7, 1 Coríntios 6, 6 e 7, abre aí, isso é muito importante a igreja saber disso. Quem aqui sabe que você não pode entrar contra um irmão de Cristo na justiça? Ui. Bota aí para mim. Então não tem aquele negócio, não vai comprar nada com crente não. Porque você não vai poder entrar na justiça, nem no Procon. O fato de haver litígio entre vocês já significa uma completa derrota. Olha o que Paulo está falando. O fato de haver uma briga entre vocês, terrível. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por quê? Paulo pergunta, parece tão simples. Por que você não prefere sofrer a injustiça? Você quer que seu irmão sofra? Em vez disso, vocês causam injustiça e prejuízo e contra os irmãos. A partir de agora, não vai ter mais esse negócio no futebol. A falta foi em mim, não. A falta foi em mim, não. Eu vou receber o prejuízo. A pessoa recebe a falta e ela mesmo dá para o outro fazer. Bater em você, pega a bola e o outro bate falta.
É mais ou menos isso que ele está falando aqui. Porque vocês preferem brigar do que levar o prejuízo a um entendimento sobre o verdadeiro evangelho. Há um entendimento aqui, Paulo está nos chamando para isso. O que falta em nós, é aceitar o verdadeiro evangelho. O problema mesmo da pessoa é não querer o evangelho do reino. Não tem como. O problema mesmo de mim, de você hoje, é não querer o evangelho como é. Nós queremos colocar Deus numa cadeira e dizer, vai ser assim. Eu aprendi assim, então vai ser assim. E o Senhor está dizendo, ninguém te contou não, eu sou Deus de toda a terra. Acaso o barro pode falar para o olheiro como pode ser feito? Você é o barro, querido, e eu sou o olheiro, diz a palavra do Senhor. Nós somos o barro, e Ele está dizendo, vocês ainda estão achando que podem brigar com os irmãos e não sofrer a lesão. Ele está querendo que a gente tome o prejuízo. Agora nós saímos da fila da bênção, saímos agora da fila do propósito e fomos para a fila do prejuízo. Acho melhor a gente obedecer logo. Eu acho melhor a gente ficar bem obediente. Que estava até bom a fila do propósito. Agora nós estamos na fila do prejuízo. E o último, porque todos esses 6 o Senhor não gosta. Mas querido, nós precisamos arrancar do meio de nós. Sabe por quê? Porque é alimento para demônio, é obra da carne. Tudo aqui que eu estou falando é obra da carne. E existe principados e potestades que vêm contra a igreja para dividir os irmãos. E ele é alimentado por isso. A testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. A palavra do Senhor diz, quer amar a sua vida? Quer ter dias felizes, igreja? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Salmo 35, 28 diz, minha língua proclamará a tua justiça e o teu louvor o dia inteiro. E é por isso que nós somos contra a música do mundo. Porque a nossa boca é um chofar profético. A nossa boca é um chofar de Deus. E da mesma maneira que somos contra a música do mundo, somos também contra a discórdia dos irmãos. Porque agora tudo é isso, se a gente falar nas igrejas, a gente é contra a música do mundo e contra a bebida. E eles falam, mas e a fofoca? Também somos contra. Simples também. Somos contra também. Mas isso, você entra num lugar onde o Senhor odeia. Precisamos ter mais temor ao abrir as nossas bocas para falar do nosso irmão, ao trazer uma contenda. Nós precisamos ter muito cuidado, porque isso é abominação. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. O amor cobre pecado, não o justificando, mas não fazendo do pecado uma oportunidade para criar contendas e desavenças. Querido, nossa justiça própria não produz a justiça de Deus. Então, quando eu chego para contar um pecado do meu irmão para o Xande, isso não vai fazer o meu irmão mudar, vai? Porque eu estou contando um pecado para o Xande, meu irmão vai mudar por causa disso? Não. Só quem pode mudar meu irmão chama quem? Espírito Santo de Deus. Então eu tenho que ter muito entendimento de Deus. Por que eu estou contando isso? Para quem eu estou contando? Qual é a motivação que eu estou falando? A minha casa não pode ser sentada à mesa para falar de ninguém. Porque a minha casa é santa e a presença é santa. E quando eu estou falando do meu irmão, eu estou trazendo uma abominação de Deus para o meu lar. E um dia, Pedro chegou para Jesus e falou, quantas vezes eu devo perdoar? E Jesus disse 70 vezes 7. E tem muitas vertentes. Falam que esse número
é do hebraico, do aramaico, é do fim da quantidade de livros, de um monte de coisa. Eu sei que o Espírito Santo falou para mim, 70 vezes 7 é o que eu tenho que perdoar você num dia só, Michele. É pouco. 70 vezes 7 é o que o Senhor perdoa a nossa vida, porque o Espírito de Deus conhece até os seus pensamentos, e se Ele conhece até os seus pensamentos, você já se perguntou como que Deus te ama? Porque você se esconde para as pessoas, eu me escondo para as pessoas, mas para Ele a gente não tem como se esconder, e mesmo assim Ele gosta de nós. Nós não temos mais direitos de não amarmos ninguém. E nós aqui nessa família, eu conversando com o irmão, ele falou, pastora, a minha situação é essa, mas aqui nessa igreja todo mundo está lascado. A mesma maneira e misericórdia que o Senhor me alcançou, o amor de Deus me alcançou, e é por isso que eu vou amar o meu irmão, porque se Deus me amou com tão grande amor, o amor dele me constrange. Cada um tem as suas demandas tão difíceis, que não sabemos nem como estamos de pé. Sabe como que eu vejo o milagre? Quando eu olho para a vida do Caio, eu já vejo o milagre. Do Xande, eu já vejo o milagre. Do Alex, eu vejo o milagre. Da Sara, eu vejo o milagre. Da Paula, eu vejo o milagre. Só aqui no altar. Sem brincadeira, é verdade que eu estou falando. Eu estou falando só daqui, ó. Milagre, 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 milagre. E é assim na sua vida, então nós precisamos, para caminhar mais um pouco. Hoje, aqui tem sangue de Jesus para nos perdoar dessas 6 coisas e dessa 7ª coisa, e esse demônio vai embora da nossa casa, ele vai embora de nós, porque nós não vamos mais desagradar ao Espírito de Deus, nós não vamos mais ser corrigidos por isso. O arrependimento vai bater em nós. À medida com que você julgar e você dosar o outro, você vai ser julgado e dosado. O que você fizer com o seu irmão, Deus vai fazer com você, querido. À medida de pecado que você perdoar, a afronta do irmão, Deus vai te perdoar. Mas se você não perdoar, você vai entrar num lugar de angústia, de dor, de depressão, de ira, de raiva, e você não sabe por quê, mas é por falta de perdão, porque se você não perdoa, você não pode ser perdoado. Quanto mais nós entrarmos num lugar de exaltação, mais nós vamos ser humilhados. Quanto mais nos acharmos alguma coisa, mais vamos ficar perdidos. Mas nessa manhã há uma solução para nós, chama sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo que nos limpa e nos lava de todo o pecado, purifica a nossa vida, o nosso espírito. Mas o Senhor disse, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender, precisamos nos arrepender. Aí sim, Ele vai ouvir, vai curar e vai sarar. Nessa manhã, é uma manhã de arrependimento. Nós estamos em falta com o nosso Deus. Eu estou em falta com Ele. Nossa igreja está em falta, mas nós queremos buscar um arrependimento. Nós queremos entrar num lugar de arrependimento. Oh Espírito Santo. Toque em nós, feche os seus olhos. Peça perdão ao Espírito Santo. Francis Chan, num livro, disse, até que sejamos um. Há um poder que Deus quer trazer para nós. E esse poder é o poder da Igreja de Cristo em unidade. A igreja primitiva, querido, por alguns anos ela viveu isso. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens,
distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias o que ia sendo salvo. Quer ver milagres? Quer ver sinais? Unidade. Amor. Não adianta termos dons de profecia, dom de maravilhas, se não tivermos amor, nada disso. E sereis conhecidos como discípulos, se tiveres amor, diz o Senhor Jesus de Nazaré, aquele que amou você e me amou, mesmo sendo nós tão pecadores. Oh Espírito Santo, nos perdoa, Pai.